Muito bem, pessoal. Então, nós vamos, nesta aula, tratar sobre a continuação que nós começamos a ver na aula anterior, que é falar sobre concordância. Na aula passada, a gente focou em concordância nominal, né? Então, quando a gente fala em nome, em língua portuguesa, nós falamos sobre o substantivo. Então, tudo na frase concorda com o substantivo. Então, o substantivo é o cara da concordância nominal. Quando nós falamos de concordância verbal, então o cara da concordância nominal agora, o cara da concordância agora vai ser o verbo, ok? Então vejam lá. A concordância verbal, ela é essencialmente o quê? Quando o verbo é flexionado em número e pessoa para acordar com o sujeito. Então, por exemplo, a gente tem a frase ali: livros mudam vidas. Então, quando eu tenho o sujeito livros, nós temos livros na terceira pessoa do plural, eles. Então, o verbo precisa ser flexionado de acordo com o sujeito. Então, eles mudam. Né? Então, não teria concordância se nós disséssemos livros muda vida. Porque livros não concorda com muda. Muda é a terceira pessoa do singular. Tampouco teria concordância se eu dissesse livros mudei vida. Primeira pessoa. Então, a concordância verbal, a regra básica, o princípio básico é esse. O verbo é flexionado em número e pessoa para concordar com o sujeito. Então, por exemplo, nós temos no cartaz, né, a correspondência exata de pessoa e de número. Então, nós temos a terceira pessoa do plural no sujeito, a gente tem a terceira pessoa do plural no verbo. Livros mudam. Então, a correspondência de flexão do verbo é sempre com relação a pessoa e número. Que pessoa? Aquelas que nós aprendemos quando nós conjugamos os verbos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ou eu, tu, ele, ela, você, nós, vós, eles, elas, vocês. Então, o verbo vai ter que estar flexionado em número e pessoa, né? Se é primeira, segunda ou terceira pessoa e se é singular ou plural. Ok? Então, o verbo é o grande cara quando nós falamos sobre concordância verbal. Então, praticando um pouquinho isso, deem uma olhada nisso aqui, ó. Por exemplo, é muito comum nós ouvirmos no dia a dia as pessoas dizerem: já chegou os produtos, ou está no livro os conteúdos, ou ainda é ruim essas coisas. Que problema que a gente tem aqui? O mesmo problema que nós vimos na concordância nominal, quando o sujeito é pós-posto, ou seja, o sujeito vem depois do verbo. Aí é que surgem as dúvidas. Então, não é já chegou os produtos, mas produtos é terceira pessoa do plural. Então, o verbo já chegaram. Os conteúdos, terceira pessoa do plural. Então, estão no livro. Essas coisas, terceira pessoa do plural. Então, são ruins. E não essas coisas é. Ok? Então, pessoal, a partir disso a gente diz o quê? Que a concordância verbal, então, o verbo é o cara principal da frase e ele vai ter que concordar com o sujeito. Então, de novo, né, a gente tem uma fórmula que funciona perfeitamente. O sujeito concorda com o verbo concorda com o sujeito. Por exemplo, o carteiro não passou pela rua hoje. O carteiro é a terceira pessoa do singular, ele. Eu passei, tu passaste, ele passou. Então, o carteiro não passou. Outro exemplo. Às vezes pode complicar um pouquinho quando o sujeito está longe do verbo ou quando ele está pós-posto, né? Quando ele está depois do verbo. Então, vejam. Saíram mais cedo a menina e o avô. Parece que é fácil, mas no dia a dia as pessoas normalmente dizem saiu mais cedo a menina e o avô. Mas se são a menina e o avô, né, nós temos a conjunção e ali, que ela funciona como um elemento de soma, né, uma conjunção aditiva. Então, a menina mais o vô, seria mais ou menos essa a ideia,
São duas pessoas, então eles saíram mais cedo, ok? A gente tem um caso, por exemplo, que a gente precisa tomar muito cuidado, que é quando o sujeito é composto por diferentes pessoas. Então, por exemplo, você, seu amigo, que vai funcionar como ele, e eu. Então é o seguinte, pessoal, quando o eu aparece como sujeito, o verbo vai para a primeira pessoa do plural. Então, é como se eu estivesse dizendo nós. Nós sabemos exatamente qual é o problema. Tá? Então, quando o eu aparece na frase, ele vai para a primeira pessoa do plural, que é nós. Outro detalhe importantíssimo, pessoal, gramaticalmente, tá? Se você tem uma série de sujeitos, se você está falando sobre uma série de pessoas e você está junto, eu vai sempre no final, ok? Então você não diz seu amigo, eu e você, e tampouco eu, você e seu amigo. Então o eu é sempre depois. É até uma questão de educação, tá, pessoal? Então o eu sempre depois. Quando a primeira pessoa não está presente, obviamente que o verbo vai para a terceira pessoa. Então, quando não tem eu na frase, você e seu amigo sabem. Porque você e seu amigo são eles. Né? Então, eles sabem. Agora a gente vai tratar de casos especiais de concordância verbal. Então, aqueles casos que tem mais problema no dia a dia, ou casos, obviamente, que são mais cobrados em concursos, em vestibulares e tal. Desculpa, pessoal. Então, o primeiro deles é a questão das expressões partitivas. O que são expressões partitivas? São expressões que falam de parte. E, seguida delas, a gente tem uma palavra no plural. Então, por exemplo, a maior parte é singular, né? Então, a maior parte, o verbo fica no singular. Beleza. Só que também existe a possibilidade de concordar com as pessoas, que é plural. Então, as pessoas fizeram a tarefa, ok? Então, o mais usual, o mais usual é esse aqui, é o primeiro, fazer no singular. Mas o mais culto é fazer no plural, ok? Porém, os dois estão aceitos. Outro caso especial, com porcentagem. Pessoal, isso aqui tem que tomar bastante cuidado. Eu ouço o professor doutor explicando sua tese e os gráficos dele falando errado. Então é o seguinte, pensa comigo. Quando não tem especificação do que é, por exemplo, 50% é um número. 50 é plural, é mais que um. Então, plural, apresentaram. Agora, quando tem especificação do sujeito, por exemplo, os entrevistados, aí eu preciso concordar com o sujeito. Então, os 1% dos entrevistados não souberam. Ah, professor, mas um não é plural, um é singular. Tudo bem, só que lembra que disse para vocês que sujeito concorda com o verbo. Então, os entrevistados souberam. Agora vejam esse caso. 27% da escola é favorável. Ah, professor, mas 27 é plural, eu não tô entendendo, eu tô confundido. Não é confundido, é confuso. Mas então, ó, 27% da escola. Então, o sujeito aqui, quem que é a escola. Então, é singular, é favorável. Outro caso especial, com a palavra milhão. Então, é assim, pessoal. 1 milhão, pensa comigo, 1 é singular ou plural? É singular. Então, se é singular, o verbo no singular, beleza. Mas se eu uso uma especificação, se eu especifico o sujeito, 1 milhão de alunos, bom, aí eu vou concordar com o sujeito. Plural, alunos realizaram. Outro caso especial, quando nós temos o uso da conjunção ou. Bom, pessoal, a conjunção ou ela é uma conjunção alternativa. Então, se é alternativa, diferente da conjunção
e, que é uma conjunção aditiva, ou seja, uma conjunção que soma, a conjunção e é alternativa. Então, se eu tenho uma cantora ou um instrumento, receberá, é um dos dois, por isso é singular. Mas olha só como a língua portuguesa é massa, como estudar a língua é joia. Palavras ou ironia magoam. Ué, professor, você não falou que agora há pouco que o é singular? Sim, mas quando apenas um dos dois. Agora, nesse caso, o que essa frase quer dizer? Palavrão ou ironia magoam qualquer pessoa? Eu quero dizer que os dois magoam. Entenderam? Então veja, não é só porque tem ou que é singular. Precisa-se saber qual é o sentido. Então, uma palavra importante para a gente lembrar aqui é essa, é o sentido. Então, o que eu quero dizer? Qual é o significado que eu quero dar? Mesmo que eu use uma conjunção alternativa e não uma conjunção aditiva, eu preciso deixar claro qual é o sentido do que eu quero dizer. Aliás, pessoal, Enem trabalha muito com isso, né? Com a questão do uso da língua, do sentido que se dá para a língua. Beleza? Na sequência, a gente tem um caso especial também, que é um pouco polêmico, um pouco difícil, que é o uso da expressão, né, do pronome de tratamento Vossa Excelência. As pessoas confundem, porque elas acham que Vossa Excelência tem a ver com vós. Só que Vossa Excelência, sabe o que é? É terceira pessoa do singular. Então, terceira pessoa do singular, ou seja, é mesmo que estivesse falando você. Então, Vossa Excelência concederá, terceira pessoa do singular, ok? Vejam comigo aqui. Verbo haver. Eu já ensinei para vocês, estou retomando. Verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Repita isso, anote. Verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Agora eu quero ouvir você repetir. Vamos lá. João Pedro e João Paulo, vocês não repetiram. Vamos lá? Muito bem, Matheus Patitucci. Então, ó, quando o verbo haver é usado no sentido de existir, então não tem plural. Por que não tem plural, pessoal? Porque a gente diz que esses verbos, eles são verbos impessoais. Ou seja, são verbos que não precisam de pessoas para serem conjugados. Aliás, eles ficam na terceira pessoa do singular. Então, são verbos impessoais, ok? Verbos impessoais. Então, esses verbos impessoais são verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Ficam na terceira pessoa do singular, vejam lá. Então, é errado dizer haviam dinossauros, é havia. Ah, professor, mas dinossauros é plural. E você falou que plural concorda com plural. Sim, mas aqui nós estamos falando de um verbo que é exceção. Ó, até o pontinho tá roxo aqui. Então, havia dinossauros. Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Agora, se eu for usar o verbo existir, aí é outra coisa. Aí concorda com o sujeito. Não, existiam dinossauros. E se eu for usar o verbo haver não no sentido de existir, aí tem plural. Por exemplo, os meninos haviam chegado. O que nós temos aqui? Nós temos uma locução verbal. O verbo haver está sendo usado como um verbo auxiliar. O verbo principal aqui é o verbo chegar. Aí ele vai para o plural. Os meninos haviam chegado. Ok? Outro caso bem especial. Verbo haver e fazer, mas agora no sentido de tempo. Então, mesma coisa. Lembra? Verbo haver no sentido de existir não tem plural. Verbo haver no sentido de tempo. Verbo fazer no sentido de tempo não tem plural. Então, eu digo lá, há dias não chove. Namoro há 10 anos. Faz 10 anos que eu me formei. E não é fazem. Por quê? Porque, de novo, são verbos impessoais. Tá? Não tem sujeito, então por isso que fica no singular.
Agora, se eu uso o verbo fazer não no sentido de tempo, mas no sentido de fazer, de realizar alguma coisa, aí, obviamente, vai concordar com o sujeito. As meninas fazem a tarefa. Ok? Então, ele vai ser singular quando for no sentido de tempo. Outro exemplo. O povo usa muito, né, o ter no lugar do haver. Então, segue a mesma regra do ter, tá, pessoal? Fica no singular. Então, não é tinham dias em que acordava de mau humor, é tinha. Não é tiveram duas pessoas que se aborreceram. Não, teve. Porque aqui é a mesma coisa que eu estivesse usando o verbo haver. E a gente viu que o verbo haver, no sentido de existir, não tem plural. Então, é como se eu estivesse dizendo aqui, havia dias, e como se eu estivesse dizendo, houve duas pessoas, ok? Agora, no sentido de posse, claro que vai concordar com o sujeito. Elas tinham, ok? Aí, um último caso, que é um caso um pouquinho mais inteligente, digamos assim, fora do comum, e eu oriento vocês a usarem isso nas produções textuais de vocês. Eu já falei em sala, eu estou retomando, que é um estilo muito legal de se usar, que a gente chama de silepse ou concordância ideológica. Por que ideológica? Porque tem a ver com as ideias. Então, por exemplo, aqui o Felipe está falando com a Mafalda, ele diz assim: fiquei sabendo que mais da metade da população mundial, pensa comigo, mais da metade da população mundial. O sujeito principal aqui é a população mundial, né, o núcleo do sujeito. A população mundial é terceira pessoa do singular. Só que vejam que, de repente, ele usa o verbo na primeira pessoa do plural. Somos. Ué, aqui eu tenho a terceira pessoa do singular e aqui eu tenho a primeira pessoa do plural, tá errado. Não. O nome disso é silepse ou concordância ideológica. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que mais da metade da população mundial somos crianças, significa que ele e a Mafalda se incluem nessa metade da população mundial. Então, tanto Felipe quanto a Mafalda, né? E quando a gente usa a primeira pessoa, no caso o Felipe aqui é eu, então a gente vai dizer o quê? Que somos. Então ele está dizendo que ele se inclui nessa metade da população, ok? Então a silepse ou concordância ideológica, ela pode ser de pessoa, como nós acabamos de ver aqui. Então, a gente tem a terceira pessoa do singular misturada à primeira pessoa do plural. Ela também pode ser de número, ou seja, vejam a frase: o brasileiro é um povo persistente, não desistem nunca. Aqui ele está falando do brasileiro, que é ele, né? Terceira pessoa do singular. Só que quando pensa assim em povo, pensa-se em ideia de várias pessoas. Então, não desistem, terceira pessoa do plural. Outro exemplo é a silepse de gênero, ou seja, Vossa Excelência é um pronome de tratamento feminino, Vossa Excelência. Só que quando eu uso um adjetivo masculino, então Vossa Excelência é simpático, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo, estou dando a entender que esta pessoa aqui é um homem, né? Mesmo caso que o brasileiro é um povo persistente e não desistem nunca, eu estou querendo dizer que eu não sou brasileiro, eu estou falando dos brasileiros. Ok? Então, a silepse pode ser de pessoa, de número ou de gênero. Pessoa, como vocês viram, primeira pessoa, segunda pessoa, número singular ou plural, gênero masculino ou feminino. Oriento vocês a fazerem para treinar os exercícios da página 146 até a página 50 do livro 3, livro Veredas da Palavra. Eu quero ver se consigo fazer um PDF desses exercícios e postar lá no mural para vocês treinarem. Daqui a alguns dias eu vou fazer as atividades avaliativas. Só que assim, pessoal, primeiro eu vou fazer concordância verbal, aliás, concordância nominal, depois concordância verbal. Talvez eu não misture as duas. Mas enfim, se tiverem tudo junto, vão ser mais ou menos umas 15 questões e vão abordar a mesma coisa, que é a questão da concordância. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Assistam a aula, qualquer dúvida me procure, mande e-mail,
mandem um WhatsApp e estamos à disposição. Esse conteúdo é fundamental para a vida. Concordância verbal, concordância nominal é essencial. Tá bom, pessoal? Um abraço, até mais.